Olá, fisioterapeutas, tudo bem com vocês? Então, se você é fisioterapeuta, se você atua em clínicas, em consultórios ou trabalha, né, em atendimentos domiciliares, prestando serviços, então eu tenho certeza que você já parou em algum momento para pensar, já identificou, que você precisa de estratégias para que você consiga oferecer o melhor serviço, né, aos seus pacientes. Você precisa fazer, você enquanto prestador de serviço, precisa fazer com que o seu paciente fique encantado, né, com toda a experiência que você vai possibilitar, enquanto reabilitador para esse paciente, né? E esse encanto que o paciente vai ter com você e para com o seu serviço, ele deve passar em todas as nuances do atendimento fisioterapêutico, né? Como, por exemplo, uma das estratégias é você recepcionar o seu paciente de forma agradável, você ter uma recepção de forma agradável, de forma benéfica. E quando eu falo em recepção, eu não estou me referindo somente à estrutura física, né, ao mobiliário que você tem lá na sua clínica, bem bacaninha, com móveis planejados e tudo mais, com uma secretária, né? Quando eu falo em recepcionar, esse paciente, né, eu estou me referindo, de forma geral, a forma como você recebe esse paciente, como é que esse paciente ele tem o primeiro contato, até você, né? E esse atendimento, essa cordialidade, essa recepção que você vai proporcionar a esse paciente, ele faz toda e total diferença, né? Lembra daquela máxima que diz: a primeira impressão é a que fica? Pois fique sabendo que essa é uma máxima muito verdade, muito verídica, né? Então, se você teve um primeiro contato com esse paciente, né, e foi um contato desastroso, um contato que ficou devendo alguma coisa, então dificilmente você vai conseguir reparar esse dano, né? Dificilmente você vai conseguir fechar atendimentos, né, com esse paciente. Então, é muito importante. Então, um dos pontos primordiais, um dos pilares das estratégias para se conseguir captar adequadamente esses pacientes, né, que na minha opinião, trabalhando já há alguns anos com a fisioterapia, com reabilitação, esse primeiro contato é uma recepção agradável, uma recepção cortês, né? Afinal, ninguém quer ser atendido por um profissional mal educado, um profissional carrancudo, um profissional de mau humor, né? Você mesmo que é fisioterapeuta, quando precisa de um atendimento, né, com outro segmento, você mesmo, eu tenho certeza que você não vai para aquele profissional que te tratou mal, que te tratou com falta de educação, que não foi cortês, né? Então, um dos pilares, entenda que um dos pilares para que você consiga fidelizar, captar e fidelizar esses pacientes é você ter uma recepção agradável com esses pacientes. Eu também não estou me referindo, né, quando eu digo para você ser sorridente, ser simpático, que você precisa estar o tempo inteiro sorrindo, né, mostrando os dentes para esse paciente. Não, eu estou falando que a gente precisa ser cortês. Cortês no sentido de ser educado, né? Bom dia, seu fulano, boa tarde, boa noite. Eu sou fulana de tal, eu vou atendê-lo a partir de agora, né? E a gente que é prestador de serviço, né? É, esse momento em que o paciente chega até a gente, né? Chega nessa recepção, para que tenha esse primeiro contato com a gente. Então, é essa oportunidade que nós temos, de mostrar o quanto nós somos eficientes no que fazemos, né? O quanto nós somos especialistas naquilo que estamos ofertando, né, na nossa atividade, naquilo que nós estamos nos propusendo a fazer para com o paciente, né? Então, quando o paciente está frente a frente quando o fisioterapeuta está frente a frente, né, como a gente diz, tete a tete com o paciente, é nesse momento que eu vou mostrar o meu potencial, toda a minha qualidade, toda a minha habilidade, né? Então, entenda que esse contato inicial, né, é uma oportunidade que eu tenho, que você, fisioterapeuta, tem de mostrar o quanto nós somos eficientes,
o quanto nós somos capacitados para atender aquele paciente. E se essa primeira oportunidade ela não foi aproveitada adequadamente, dificilmente, como eu falei anteriormente, você vai conseguir reverter esse quadro. Dificilmente esse paciente ele vai optar pelo seu serviço, né, pela sua clínica, pelo seu consultório. Então, esse primeiro momento de recepcionar o paciente é muito interessante, é muito importante, é um dos pilares das estratégias para que a gente consiga captar esse paciente, primeiramente captar e depois, posteriormente, fidelizá-lo para utilizar nosso serviço, né? Então, nós fisioterapeutas, né, que fazemos parte, né, de um serviço especialíssimo, né, uma especialidade, a gente precisa entender, né, por que aquele paciente nos procurou, o que é que o paciente deseja e a gente precisa também mostrar o nosso diferencial, né, mostrar a nossa especialidade, né. Então, dito isso, nós temos que ter em mente que é preciso se aproximar fisioterapeuta do paciente. Se aproximar no sentido de que eu preciso entender, eu já recepcionei aquele paciente, né, da forma mais cortês, da forma mais eficaz, já recepcionei esse paciente, aquele primeiro contato foi fundamental, mas agora eu preciso sentar com o paciente e entender qual a necessidade desse paciente, o que é que ele quer quando ele veio até mim, quando ele fez aquela ligação, quando ele se dispôs a vir até a minha clínica, até o meu consultório, ou quando ele me contratou para ir até o domicílio dele, né, para prestar esse serviço. Então, num primeiro momento, vou recepcioná-lo adequadamente e num segundo momento eu preciso entender na integralidade qual a necessidade do paciente, né? Qual o objetivo, o que é que ele quer de mim, do meu serviço, enquanto profissional da reabilitação, né? E a partir entendendo a necessidade do paciente, então eu vou montar estratégias, eu vou montar protocolos, né, para entregar ao paciente tudo aquilo que ele veio buscar, que ele veio atrás, ou se não tudo, né, na sua integralidade, mas eu vou proporcionar a esse paciente grande parte dos objetivos dele, né, o máximo que eu puder entregar de resultado para esse paciente é o que eu devo fazer, né? Então, eu preciso entender qual a necessidade do paciente para que eu possa entregar o resultado que aquele paciente espera, né? Então, quando eu faço, perceba que quando eu consigo ir equilibrando todas essas nuances, né? O paciente, ele chegou até mim, ele foi bem recepcionado, numa conversa frente a frente com esse paciente, eu consigo identificar a necessidade dele e eu consigo traçar estratégias para atendê-lo, esse paciente, né? Atender esse paciente com todas as necessidades que ele precisa. Então, quando eu consigo concatenar todos esses pensamentos, todos esses posicionamentos, aí sim o paciente ele vai ter, não tenha dúvidas disso, que ele vai ter com a gente, com o nosso serviço, uma experiência encantadora, uma experiência motivadora, né? E a gente precisa lembrar que um paciente bem atendido é a característica fundamental e basal para que a gente consiga ter sucesso, né, dentro do ramo da fisioterapia e para que esse paciente ele consiga nos indicar os nossos serviços para outros pacientes que precisam do nosso serviço, né? E quando esse paciente ele não tem uma boa experiência comigo enquanto fisioterapeuta, né, com a minha clínica, se ele não teve uma boa experiência, podem ter certeza que esse paciente ele não vai indicar os nossos serviços, né? A prova disso somos nós mesmos. Então, quando a gente vai numa manicure, então que não foi bem recepcionada, que o serviço não foi prestado da forma que a gente gostaria que tivesse sido, a gente ou não volta ou não indica aquele profissional
para outra pessoa que está precisando do serviço, né? A gente só indica aquilo que a gente confia. Então, com o nosso paciente é a mesma situação. Então, quando o paciente ele tem essa experiência motivadora, essa experiência encantadora, podem ter certeza que ele vai sim indicar os nossos serviços para outros pacientes e a gente começa a crescer dentro do ramo da fisioterapia. Então, de forma geral, o segredo do sucesso da fisioterapia, né? Enquanto nós, prestadores de serviço, especializado naquilo que nós fazemos, vai acontecer, né? Vai acontecer no momento em que, além da gente prestar um serviço especializado, a gente consiga entregar o resultado que o paciente veio buscar, né? É interessante. Então, a nossa prosperidade, o nosso crescimento dentro da fisioterapia vai acontecer quando a gente conseguir equilibrar essas duas nuances, né? Quando o paciente ele tem um resultado, ele quer, tem um objetivo ao buscar os nossos serviços, ele tem um objetivo, e a gente, enquanto profissional, então a gente consegue entregar esse resultado. Então, quando casa essas duas coisas, então a gente consegue sim crescer dentro do nosso ramo, dentro do nosso segmento, né? Então, quando ocorre esse equilíbrio, né? Dessas duas nuances, como eu já falei, a gente vai conseguir também atrair novos pacientes. Os pacientes vão chegando cada vez mais, a gente vai percebendo que as ligações vão ficando mais frequentes, né? E a gente vai estimular também novas formas de consumo, né? Então, de repente, nós fisioterapeutas realizamos um curso novo, estamos até com medo ou inseguros de implantar aquele serviço, mas que o paciente que ele já foi bem atendido, que ele já teve resultado os nossos serviços, com as nossas terapias, então aí sim, ele não vai ter medo, ele não vai ficar inseguro, em indicar um novo serviço que nós vamos prestar para esses pacientes, né? Então, é muito interessante, como eu já falei, vou ser repetitiva, entregar tudo aquilo que o paciente veio buscar para que a gente consiga também galgar novos níveis, novos lugares dentro do cenário da fisioterapia, né? Então, a gente vai implementar, né, novos serviços a partir dessas nuances, né? Implementar nossa clínica, no nosso consultório, no nosso atendimento domiciliar. E é óbvio que o paciente ele vai ter mais segurança, como eu já falei, de indicar esses serviços para outros pacientes que precisam também da nossa ajuda, né? Outro ponto importante também que é preciso falar na dificuldade também. Até agora nós falamos de como é positivo a gente quando atende adequadamente um paciente, né? Mas é preciso também falar nas dificuldades que alguns profissionais de fisioterapia, alguns fisioterapeutas, prestadores de serviço, estão tendo em também ampliar o número de pacientes, né? Então, nós somos prestadores de serviço, nós somos fisioterapeutas, então a gente tem amor pela profissão, a gente atende com todo amor, com todo profissionalismo, mas é óbvio que a gente precisa do financeiro, né? Do financeiro para fazer um curso novo, para se capacitar, para se reciclar, para comprar insumos para a nossa clínica, para o nosso atendimento. Então, a gente precisa de dinheiro. A gente não pode também ser hipócrita. E para que a gente tenha dinheiro, a gente precisa ter o paciente utilizando os nossos serviços, não é verdade? Então, se a gente precisa entender se aquele paciente ele não está ligando, o paciente não está fechando, o paciente não está vindo para a minha clínica, para o meu espaço, então a gente precisa fazer uma análise, né, minuciosa. Precisa a gente entender, a gente se perguntar, né, por que será que o paciente não está realmente me procurando? Por que que aquele paciente ele não está vindo para a clínica? Por que que o paciente não veio concluir aquele serviço que ele fechou numa primeira sessão? Então, é preciso identificar, né, fazer o debriefing de todas essas questões que podem ser
uma objeção para o paciente, né? E tentar trabalhar em cima dessa dificuldade. A gente precisa também montar estratégias quando o negócio não está dando certo, quando a gente está enveredando por um caminho que não é o desejável, né? Então a gente precisa também traçar estratégias para que a gente consiga identificar esses problemas e saná-los enquanto há tempo, né? E você aí também precisa se perguntar, né? Será que eu consegui demonstrar a minha autoridade para aquele paciente, né? Para com aquele paciente, né? Quando eu digo autoridade, eu estou me referindo a mostrar toda a minha capacidade que eu tenho técnica para atender aquele paciente, né? Para que eu consiga atuar na disfunção daquele paciente. Então, será que eu fui clara, né, nesse posicionamento, né? Será que eu consegui passar para o paciente tudo que eu posso fazer por ele e com ele? Será que eu deixei claro ah, quais são os equipamentos que eu tenho a disponibilizar para aquele paciente, né? Então, eu preciso ter total consciência, né, de fazer essa análise, essa autocrítica, né? Para que a gente consiga reverter todo esse quadro, né? Aí eu preciso também perguntar, será que o que eu estou trabalhando dentro da minha clínica, dentro dos protocolos que eu objetivei para aquele paciente, será que eu estou satisfazendo o meu paciente, né? Será que eu estou trabalhando de fato a necessidade do paciente? Então, dentro da minha clínica, quando eu identifiquei lá atrás, né, qual o objetivo desse paciente, o que é que ele quer dentro da fisioterapia, né, comigo, então, o que é que ele quer? Então, eu identifiquei esses pontos, né, tracei as estratégias para conseguir chegar no objetivo para com aquele paciente, e dentro desse aspecto, né, dentro dessa atmosfera, eu posso utilizar de vários recursos, né, para que eu consiga atender o paciente, não esquecendo de forma nenhuma do objetivo que ele veio procurar. Eu preciso casar todas as terapias que eu tenho a disponibilizar para esse paciente, casar com o objetivo que ele quer, que ele deseja, que ele precisa, que ele necessita. Então, eu não preciso florear muito, utilizar equipamentos de última geração, né, botar esse paciente num espaço moderníssimo, se eu não vou atender a necessidade daquele paciente. É excelente se eu consiga atender a necessidade do paciente, né? Um arsenal tecnológico do outro lado. Mas se eu não tenho esse arsenal, eu não vou florear o atendimento desse paciente, né? Eu não vou enfeitar, eu vou trabalhar com ele a necessidade dele. Quando isso acontece, quando eu vou utilizar a terapia adequada à necessidade do paciente, aí ele vai ter esse objetivo alcançado e ele vai ter resultado, e aí ele vai conseguir me indicar para outras pessoas, o meu serviço vai crescendo, né? E aí eu posso até, então, se eu sou uma autoridade no que eu estou fazendo, eu posso, inclusive, aumentar o meu ticket com esse paciente, concordam? Se eu sou especialista numa determinada área, numa determinada temática dentro da fisioterapia, eu consigo também atender, ganhar um pouco mais. Não estou falando de explorar o paciente, né? Mas eu consigo aumentar o meu ticket porque a minha demanda é especializada. Percebe o quanto é importante também saber se você demonstrou a sua capacidade técnica e se você de fato tem a capacidade técnica para tratar aquele paciente. Então, mais uma vez, né, quando finalmente a gente entender, né, que precisa ser feito, tudo que precisa ser feito para encantar esse paciente, né, desde a recepção até a terapia, então nós vamos ver o nosso número de pacientes, né, crescer de forma progressiva. A gente vai perceber que as ligações elas vão ficando mais frequentes, né, que os pedidos de informações vão ficando mais frequentes, e aí nós vamos conseguir atender de fato
cada vez mais pacientes, nós vamos conseguir identificar a necessidade desses pacientes, né? E essas identificações vão ficando cada vez mais fáceis, mais rápidos, mais ágeis, porque a gente vai estar também mais familiarizado com a atmosfera, né, de atendimento desse paciente de uma forma rápida e eficaz, né? Então, os detalhes, né, a forma, o nosso atendimento, ele vai ficando, como eu já falei, mais rápido, mais ágil, mais dinâmico. Eu consigo atender mais, eu consigo atender melhor, a aumentar o meu ticket médio, né? E é dessa forma, traçando estratégias, primeiro identificar tudo que você pode fazer para encantar o seu paciente, para que você tenha um serviço de categoria, um serviço de qualidade para ofertar a esse paciente, identificar qual a necessidade do paciente, aí a partir daí eu vou traçar as minhas estratégias para que eu consiga atender tudo que o paciente veio buscar, né? Entregar a esse paciente tudo que ele veio buscar. E aí, se esse paciente ele recebe tudo que ele veio atrás, se ele recebe de volta, obviamente ele vai sim e indicar os nossos serviços, inclusive para outras pessoas, né, que estão prestando nosso serviço. Dessa forma a gente vai conseguir aumentar os nossos números de pacientes atendidos. Tudo isso de forma progressiva, de forma gradativa, mas de forma muito consolidada, né? Então nós vamos crescer a partir do momento também que eu consigo atender esses pacientes. Eu vou me tornando cada vez mais autoridade naquilo que eu me propus a fazer e eu posso, inclusive, aumentar o meu ticket, né? Aumentar o meu valor, o meu retorno financeiro para com o paciente. Então, eu só vou conseguir esses pontos se eu traçar estratégias específicas para atender esse paciente. Então, bom, então o meu assunto com vocês hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E eu tenho um convite para te fazer. Se você ainda não segue as minhas redes sociais, eu peço que você faça isso agora. Vai lá no meu Instagram, no meu canal no YouTube. Segue, me segue, porque eu vou trazer sempre dicas muito preciosas, muito generosas, para que eu consiga ressignificar os atendimentos fisioterapêuticos, ajudando você, fisioterapeuta, a reabilitar os pacientes de forma integral, de forma honesta, né? De forma muito prazerosa, para que você consiga atender sempre e melhor esses pacientes. Não esquece de me seguir.